A cabine telefônica está à direita ou à esquerda da van amarela? Hã? Bom, não sei se os modelos de linguagem estão mais inteligentes que os homens, mas pelo menos já está enxergando mais do que eu. Essa aqui é uma tarefinha que o novo modelo Qwen 3.5, na página aqui do blog do Qwen, ele atendeu bem, tem uma pergunta e como ele tem raciocínio visual, ele respondeu direitinho. Olha só, ele marcou ali a van e a cabine telefônica e falou que estava à direita. Mas eu confesso que visualmente aqui para mim, pelo menos na imagem pequenininha, né, a gente ampliando aí dá para ver melhor, mas estava difícil aqui e o Qwen respondeu direitinho. Tem vários casos aqui impressionantes, por exemplo, a solução de labirinto, sudoku, e eu acho que tem várias pessoas que eu conheço que não saberiam responder esse desafio aqui, olha. Então, se os carros cinzas só podem andar para frente e para trás, qual o menor número de carros, de veículos cinzas que eu tenho que mexer para liberar o veículo preto? Pensa aí, dá uma olhada, e o Qwen respondeu direitinho. Tem que conhecer aqui o tamanho, tem que raciocinar bem aqui. E a gente vê que esse novo modelo do Qwen, essa nova série de modelos do Qwen, veio aí para ficar pau a pau com o GPT 5.2 e o Claude Opus e o Gemini 3 Pro. Então, ele está entre os top. Mas, nesse caso aqui, não me interessa tanto o que está lá em cima. O que está me interessando aqui é o quanto o Qwen cresceu para baixo. E por que eu digo cresceu para baixo? Porque ele soltou uma família de modelos, começando a partir, e está aqui disponível no Hugging Face, começando a partir de 0,8 bilhões de parâmetros, tentando dar o foco aí em Edge Devices. Então, são aqueles aparelhos, né, os dispositivos na ponta. Então, pequenos aparelhos. Eu estou aqui, inclusive, num notebook antigo que eu tenho. Ele tem uma GPU de 4 GB de VRAM, mas é bem antiga, então até para achar uma versão de PyTorch para ela é difícil, mas eu fiz uma tentativa aqui de rodar esse modelinho de 0,8 bilhões de parâmetros na minha CPU. Então vamos dar uma olhadinha no gerenciador de tarefas. Olha só, eu até que tenho bastante RAM aqui nesse notebook, 24 GB de RAM, e a GPU vagabundinha aqui, olha, é aquela 1050 Ti, porque já é bem antiga, mas vamos dar uma olhadinha que eu vou rodar esse modelinho de 0,8 bi aqui na CPU. Já que eles alegam que é para Edge Devices, né? Então vamos aqui num dispositivo bem velhinho para ver se ele vai rodar bem, tá? Então, primeira coisa, você tem que criar env create, e aí você dá um nome, e aí no caso aqui eu criei o Qwen S de small, e aí eu coloquei Python é igual a 3.11, tá? Não preciso de criar, porque eu já criei. Então, conda env list, vamos ver quais aqui que eu tenho, conda activate Qwen S, e aí você vai ter que instalar aqui o Hugging Face, o Torch, né, o PyTorch. Então, eu peguei aqui a listinha Torch, Torch Vision e Pillow. Por quê? Esse 0.8 bi não é só modelo de linguagem, ele é de visão e linguagem. Então, vou pressionar aqui, mas ele já está instalado. Instalei aqui o Transformers também. Coloquei esse serving aqui para poder o Transformers que você pode rodar ele como um server, mas não precisa, você pode só pip install Transformers, também dá. No meu caso aqui, vou cancelar aqui porque eu já instalei também, tá? Então já instalou um, já instalou o outro. Depois que você instalou isso aí tudo, você tem que instalar. O meu aqui é velho, tá? Então se é velho, eu não consigo rodar aqui com essa minha GPU, o VLLM, que é ótimo para rodar os modelos. Então, nessa máquina aqui velha, então eu tenho que usar a
o pacote, a biblioteca do Hugging Face. E aí você instala aqui o Hugging Face Hub, e aí você vai dar HF, download, e aí você vai fazer o download no model. Qual que é o modelo? E aí você vai vir aqui e vai copiar aqui o modelo direitinho, tá? Então, quer ver o comandinho? Você precisa disso? Não. Você pode, lá no seu código, na hora que você for rodar o Transformers lá da Hugging Face, você pode baixar from pre-trained. Se você usar essa opção, ele vai baixar, mas ele vai baixar o modelo num diretório lá que eu não tenho controle sobre ele. Assim, é um diretório que o padrão do Hugging Face, mas aí eu nunca acho esse negócio e na hora que eu quero apagar, até porque eu não vou ficar com esse modelo aqui, fica difícil. Então, o que eu sempre faço? Venho aqui, download, eu dou o download aqui, qual que é o modelinho? Então, é lá do repositório do Quen, o modelo é esse, e a pasta local, Quen Model, tá? Quando eu fiz isso, eu salvei aqui em Quen Model, tá? Depois eu dei um pip freeze aqui, e criei o requirements.txt com as dependências que eu já instalei antes, então nem precisava. E aí, o que a gente faz aqui? Importa o Transformers, o PyTorch, o time aqui, que é só para eu contar quanto tempo que vai gastar para inferência. Aqui eu coloco onde que está o modelo de linguagem. Aqui é o seguinte, eu estava rodando com esse getNumInterrupt threads aqui, e ele estava buscando só 6, achando só 6 cores na minha CPU. Então, já está gastando muito tempo, gastou ainda mais. O que eu fiz? Eu rodei um nproc lá, você vem aqui fora, nproc, e eu vi que minha máquina tem 12 núcleos. Então, eu coloquei aqui 12 threads, tá? Então, vem aqui o tokenizer, um modelo, e aí, eu passei o modelo aqui, a pasta do modelo. Aqui, isso aqui eu tirei, porque eu queria rodar na CPU, então eu não rodei aqui na minha GPU. E coloquei o prompt aqui. Explique em 2 frases o que são grandes modelos de linguagem. Então, aí eu vou gerar os tokens a partir aqui desse prompt. E vou passar para o modelo e passei para ele gerar no máximo 150 tokens. Vou pegar o tempo aqui antes, o tempo depois, fazer a diferença e printar aqui quanto tempo que gastou, tá bom? E printar também o resultado. Então, vamos lá, Python inference.py. Vamos deixar ele rodando aqui. Enquanto ele roda, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui, olha só, eu coloquei o gerenciador de tarefas, vamos ver que hora que ele vai começar. Ah lá, começou a usar a GPU, hein? Mentira, a CPU. Então, já subiu ali o uso da CPU para 88%, 80 e poucos por cento, então tá rodando, tá? E aí, enquanto ele roda, vamos dar uma olhadinha aqui nas funções, né, que esse modelo tem. E olha que impressionante, que inclusive esse modelo de 0,8 bilhões de parâmetros, ele roda... Ele tem funções, então ele é multimodal, ele tem linguagem e ele tem visão. Obviamente que a performance dele aqui é baixa comparada com modelos maiores, né? Só que para um modelinho de 0,8 bilhões que você consegue rodar na sua CPU, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro, como diz o ditado. E ele tem os modelos aqui, principalmente se destacam os modelos mais robustos que o Quen 3.5 lançou, que é do Alibaba, né? Para quem não sabe, o Quen é um laboratório de IA do Alibaba. Vamos lá de volta no blog, e ele é open source, tá pau a pau aqui com GPT 5.2, embora haja boatos de que a OpenAI esteja para lançar o 5.3, né? Mas aí vamos dar uma olhadinha. Estrutura, vamos lá. Olha que bacana. Veja só, como ele tem capacidades visuais, só de você passar ali um vídeo, ele vai interpretar o que está naquele vídeo, ele vai entender, olha, esse filme parece familiar. Você pode detalhar a introdução desse filme. Olha lá, um planejamento aqui de viagem, um website.
um carrinho, um jogo de carrinho que parece bobo, mas não é bobo, é uma tarefa, e até com esses gráficos aqui bem feitinhos, é uma tarefa complexa para fazer. Teria que ver se ele foi feito aí com one shot, né? Que foi só um prompt e ele criou isso tudo. Aqui ele criou aqui um sumário, pesquisa e relatório. Ele fez um relatório aqui dos modelos lançados no início desse ano, de 2026. Então tem aqui vibe coding, criação de vídeo, eu não tinha imaginado. Isso aqui eu vou dar uma olhadinha depois. Que capacidade é essa aí? Criando um vídeo, olha, que bacana. E aí ele tem aqui, por exemplo, Excel, ele tem funções de agente, né? Então ele pode pesquisar trens ali, gerar mapas mentais, gerar websites, embora esse aqui tá bem feinho. Então ainda tô para ver uma LLM para gerar um site bonito, igual o nosso da Action Code. Olha só, me conta aí se você já viu um modelo de linguagem capaz de fazer um site bonitão igual esse nosso aqui, hein? Será que tem? Depois você me conta aí nos comentários. E aproveita, dá uma passadinha lá no nosso site para você fazer um dos nossos cursos grátis que já estão lá no ar. Lembrando que os nossos cursos grátis têm certificado. Todos são aqui, na verdade, treinamentos e não cursos, porque você codifica, você programa lado a lado ali comigo nos cursos, roda os seus códigos sem precisar de instalar nada aí na sua máquina. Mas como eu estava dizendo, eu não sei qual modelo de linguagem vai ser capaz de fazer um site bonito igual o nosso aí. Então ele consegue aqui interpretar. Vamos ver se já rodou. Dá uma olhadinha. Olha que ele ainda está rodando. Olha que esse tal de Edge Device aí depende aí qual que é o dispositivo, né? Porque meu PCzinho aqui não está dando conta de fazer uma inferência rápida, não. E olha só, e aqui provavelmente é o modelo mais forte, passou uma sequência de imagens, pediu para interpretar por que ele passou aqui esse sinal, e ele interpreta aqui e fala que passou porque ele não parou, né? Porque ficou o sinal amarelo justo quando ele estava chegando lá. Bom, o que eu acho interessante, essas tarefas visuais que ele é capaz de realizar, se você tiver uma máquina minimamente capaz de rodar esse modelo, ele pode dar ensejo a aplicações de visão computacional mais complexas, porque embora ele não tenha velocidade, pelo menos não nessa máquina aqui, se ele tiver uma velocidade razoável em uma máquina razoável e a tarefa não seja uma tarefa industrial de alta velocidade, se for de média ou de baixa velocidade, ele pode ter um resultado melhor do que um modelo baseado em uma rede convolucional aí. Mas igual eu disse, isso vai depender muito da tarefa, tá? Tarefa mais complexa, mas que exija menos velocidade. Eu vou dar uma pausa aqui. 1 milhão de anos depois, olha só, ele respondeu o que são modelos de linguagem em até 150 tokens. Esse Think aqui, o 0.8 bi, aquele modelo, o padrão dele é não ser pensante, não ter tokens de pensamento, tá? Explica em 2 frases o que são. Ele gastou aí praticamente 1000 segundos, tá? Mas isso é porque eu estou rodando aqui na máquina o OBS para gravar o vídeo, o programa da Sony para gravação visual aqui meu. Eu tinha rodado aqui antes, tinha feito essa mesma inferência em 600 segundos, tá bom? 600 segundos daria 10 minutos, né? Agora gastou bem mais do que os 10 minutos, quase 20 minutos. Mesmo 10 minutos, com a máquina um pouco mais leve, se bem que eu estou com 15 GB aqui de RAM ocupado com tabs de navegador, porque eu sou acumulador de janelas, mas aí imagino que mesmo se limpasse essas janelas e limpasse tudo, deixasse a máquina ali limpinha,
Mesmo assim, ia gastar uns 5 minutos para poder responder uma pergunta tão boba com tão poucos tokens, tá? Então é isso, pelo menos conseguimos rodar na CPU, embora a performance seja horrível, tá bom? Me conta aí o que você achou e me conta se você quer que eu rode isso aqui na GPU do meu Orange Pi.